Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, 26 de abril. Estamos na segunda semana da Páscoa, esse tempo da alegria, da ressurreição, da vida que é transformada. Cristo ressuscitou para que nós também ressuscitemos com Ele no batismo e ressuscitemos com Ele na nossa vida nova pela Páscoa, pela nossa Páscoa. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 7b a 15. Naquele tempo disse João a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vemos aí Nicodemos, um mestre em Israel, mas que pergunta a Jesus como é isso, como é nascer do alto. O nascimento do alto é o nascimento do Espírito Santo, por ação do Espírito Santo. A gente vai ver claramente isso no batismo, em que até mesmo a gente, lembrando da liturgia batismal dentro, da vigília pascal, nós vamos ver justamente isso. O batismo, como morremos para o pecado e pela morte, mas renascemos para uma vida nova em Cristo. Lembremos os batizados daquela época em que a pessoa era submergida nas águas, como se morresse aquela velha pessoa, e ela renascia para uma vida nova em Cristo Jesus nosso Senhor. É assim que a gente entende o nosso batismo. Morremos com Cristo no batismo para renascermos uma vida eterna, uma vida que não é tirada, mas é transformada. E assim, acreditando em Cristo Jesus nosso Senhor ressuscitado. Então, aquele que foi elevado no madeiro da cruz, aquele que, por meio desse madeiro, nos traz a salvação. Da mesma forma, ele lembra de Moisés, quando o povo estava passando pelo deserto, e o povo um povo ingrato muitas vezes, começa a reclamar. E Deus manda serpentes e escorpiões no meio do deserto. Muitos eram feridos pelos escorpiões, pelas serpentes, e morriam. E eles clamaram a Moisés, e Moisés clama a Deus. Deus pede para que faça uma serpente de bronze sobre uma haste. E quando eles olhavam a serpente, e eles obtinham a cura. E aí eles lembram que, da mesma forma, quando eles olhavam para a serpente de bronze, quando eles olham para a cruz de Cristo, quando eles olham para o Cristo ressuscitado, a cruz simboliza a paixão, a morte, mas também a ressurreição.
Às vezes a gente pensa na cruz só lembrando a morte, mas foi um instrumento de libertação da nossa caminhada de pecado, da nossa caminhada de morte. E da mesma forma com que olhavam, até os rabinos falavam ao contrário, não é quando você olha, não quando olhavam para a serpente, mas como olhavam para os céus, né? E na verdade, a fé em Cristo Jesus é esta fé que nos possibilita a salvação. E não é somente a questão de leis, como o povo de Israel tinha muito forte a observância atenta das leis, mas Jesus mostra que não é pela lei, e São Paulo vai falar muito isso, não é pela lei, mas é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. É pela fé em Cristo Jesus que nós obtemos a salvação. Então que a gente manifeste essa fé em Cristo ressuscitado e assim possamos também, com o Espírito do ressuscitado, o nascer de novo, somente a partir do Espírito Santo de Deus, que nos capacita para sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, fiéis colaboradores na construção do reino de Deus, discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso coragem, é preciso determinação, é preciso fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado dia para todos vocês.